Patrick, boa noite. Oi, Alice. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu só estou resolvendo aqui com o Rafael, porque 5 colegas colocaram no grupo que não iam entrar, mais 3 já me mandaram no privado. Aí até agora só tu entrou, eu estou vendo com ele como é que vai ficar a situação da aula. Ok, tranquilo, não aguardo.
Douglas, boa noite. Só para te dar um retorno aí, eu já falei para o Patrick, eu estou esperando o retorno da escola, tá? Porque um grande número de colegas entrou em contato e aí, Boa noite. por enquanto, só temos dois presentes. Eu estou esperando o retorno do Rafael para ver se é para dar aula, se não é para dar aula, o que que é para fazer, tá? Máximo 5 minutinhos a gente resolve isso. Tá bom, sem problemas. Acho que o pessoal adiantou o feriadão aí.
Pessoal, boa noite. Conversei com o Rafael, tá? A gente não vai atrasar o calendário da disciplina por causa dos colegas que não entraram. Nós vamos seguir. Eu vou dar a aula hoje, a aula não era muito longa mesmo. E eles que depois recuperem e assistam no YouTube. Então, vamos ter aula normal hoje. Todos estão me escutando bem? Sim, alto, claro. Sim, tô escutando. Sim. Então, vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a questão de medição de frequência, tá? Então, uma breve introdução sobre isso, vamos falar de alguns tipos de frequencímetros, tá? Nada muito aprofundado, né? Mas vamos citar alguns deles, falando um pouco sobre o funcionamento, sobre que tipo de circuitos são mais empregados. Então, a gente começa com a introdução, né, falando que a medição de frequência de corrente alternada, ela pode acontecer, né, basicamente de duas maneiras. Através da comparação, né, com uma outra frequência que já é conhecida, tá? Ou através de métodos que a gente denomina de ressonância, tá? Falando sobre a questão da comparação, tá? Esses métodos comparativos, eles são variados, tá? São muito mais delicados de serem empregados, tá? E aí isso faz com que eles sejam utilizados basicamente em medições de laboratório, tá? Porque eles exigem, né, alguns requisitos que a gente não consegue garantir num meio industrial, tá? Já quando a gente fala sobre os métodos de ressonância, aí sim a gente está falando de métodos que são empregados nas indústrias, né? Que são empregados nesses ambientes mais hostis, tá? Além de serem empregados em aplicações mais comuns também. Então, esses instrumentos, né? Eles realizam as leituras de forma direta. Então, eu não dependo de um outro valor de frequência para estar comparando, tá? O que acontece? Eu tenho um instrumento específico que eu utilizo na aplicação e que me retorna, então, o valor da frequência, tá? Então, falando do frequencímetro, né? Então, frequencímetro é um instrumento eletrônico que tem como objetivo a medição de frequência de um sinal periódico, né? A unidade de medida desse instrumento é o Hertz, tá? E a gente tem alguns tipos, né, de frequencímetro que a gente vai falar ao longo da nossa aula de hoje, tá? E ainda no final eu vou trazer 2 vídeos falando sobre a questão de medição de frequência. Então, o frequencímetro ele é utilizado para medições de baixa frequência, né? O frequencímetro de lâminas, tá? Então, vocês vão ver que eu vou falar sobre alguns tipos, cada um com uma aplicabilidade, né? Com uma indicação para alguma aplicação específica. O de lâminas, então, é utilizado para medição em baixa frequência, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo, um recorte de um frequencímetro de lâminas. Esse instrumento, ele se baseia no funcionamento de ressonância, né? Então, os efeitos de ressonância, então, os que a gente vai estar falando na aula de hoje são baseados na questão da ressonância, tá? Então, eu tenho
uma determinada quantidade de lâminas metálicas, que a gente pode chamar também de línguas, tá? E aí, cada uma dessas lâminas, elas possuem diferentes frequências, tá? Próprias de ressonância. Então, no momento em que eu tenho a vibração, é que eu vou ter, então, a marcação do valor, tá? Então, como é que acontece? Eu tenho a questão dos pulsos, dos impulsos magnéticos, né? E aí, como é que são gerados esses impulsos? Bom, a gente falou de outros equipamentos, né, em aulas anteriores, da questão magnética, de ser gerada por um ímã. Então, nesse caso, a gente também tem a presença desse ímã, que vai gerar esses impulsos magnéticos, né? E aí, a partir, então, desses impulsos magnéticos, a gente vai ter a vibração e, consequentemente, a medição da frequência, tá? No momento em que a gente tem essa vibração, né, dessas lâminas, a gente vai ter umas vibrando com maior intensidade, maior força do que outras, tá? Então, quando uma das lâminas vibrar com maior intensidade, é exatamente essa, né, que tem essa frequência própria e que vai ser a frequência que a gente vai estar medindo, tá? Então, uma vibra com maior intensidade, que é o que vai garantir o valor da frequência, o valor que o instrumento vai me retornar, e as outras, quanto mais afastadas daquela principal, vão vibrando com menor intensidade, tá? E aí, esse processo de vibração é que vai fazer com que eu tenha a medição da frequência justamente por essas oscilações, tá? Agora a gente vai começando a falar de alguns tipos bem específicos de frequencímetros, né? O primeiro, talvez o mais utilizado nesse momento, tá? Que é o frequencímetro digital. Então, como qualquer instrumento digital, né? A característica dele é a questão da visualização do operador. Então, eu tenho um mostrador ali, que pode ser tanto em formato de LED como de cristal líquido. Isso varia do fabricante, varia do modelo do frequencímetro, mas o que importa nesse caso é que eu vou ter, de alguma maneira, a informação sendo mostrada no equipamento. Então, eu tenho um visor ali, tenho um display, onde eu vou ter a informação da frequência que eu vou estar medindo, tá? Então, nesse mostrador são informadas essas frequências, né? De acordo com a escala, né, que o operador está utilizando, que ele definiu ali para o frequencímetro estar fazendo a medição. Então, eu posso ter, no caso do frequencímetro digital, tanto a escala de hertz, como megahertz, como kilohertz, como gigahertz, tá? Depende, mais uma vez, do equipamento, do fabricante, tá? Mas eu tenho a informação sendo mostrada ali no visor, o que é uma característica de um instrumento digital, a gente já viu sobre isso, tá? Em relação ao frequencímetro digital, se a gente comparar ele com outros tipos de frequencímetro, tá? Além dele ter as funções tradicionais, né, de medição naqueles tipos de escala, né? Então, medição em hertz, em megahertz, em gigahertz ou em kilohertz, nós também conseguimos obter o valor do período do sinal, tá? Que não são todos os frequencímetros que nos dão essa informação, mas os frequencímetros digitais, na sua grande maioria, eles retornam também o valor do período, tá? E aí esse período ele vai estar associado à frequência, né? Então eu tenho também 4 opções de unidades, né? Que eu posso estar encontrando o período. Em segundo, em milissegundo, microsegundo e nanosegundo, tá? Porque eu tenho associado essas duas grandezas, né? Uma é o inverso da outra.
Então, quanto maior for a minha frequência, menor vai ser o meu período. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então, no caso do hertz, eu uso o segundo, no caso do quilo, eu uso o milho, no caso gradual, né, conforme eu for aumentando uma, eu vou diminuindo a outra variável, tá? Os frequencímetros digitais e eletrônicos, eles utilizam, né, de uma base de tempo bastante precisa, que é o cristal de quartzo, tá? Então, além de conter também circuitos contadores digitais que realizam a medição de frequência, sendo estes muito utilizados em áreas diversas, como em medições de campo ou em laboratórios de eletrônica. Então, é uma característica, tá, de alguns frequencímetros digitais que encarece o instrumento, tá, mas também torna ele mais preciso. Tá? Então, nem todos os frequencímetros digitais eles têm essa base de cristal de quartzo, né? Mas dependendo da aplicação, tá? Que eu necessito de uma maior precisão, de uma maior sensibilidade do instrumento, bom, aí eu tenho que fazer um investimento um pouquinho mais alto e contar, então, com um frequencímetro digital que tenha esse cristal de quartzo, tá? Esse tipo de frequencímetro, então, ele tem uma grande aplicabilidade, tá? Mas quando a gente fala de um setor de telefonia, por exemplo, a gente aumenta essa aplicabilidade. Quando eu dei essa disciplina, tinha um dos alunos, ele trabalhava numa empresa, né, de telefonia, e inclusive ele confirmou, né, que se trata de um instrumento muito importante e muito utilizado por eles. Tá? Por quê? Porque ele nos dá uma informação, né, que é, para o caso desse segmento, é extremamente importante e necessária no momento em que vai fazer tanto a instalação de uma nova rede, né, quanto o reparo de uma linha já existente, de uma rede já existente. Então, eles precisam utilizar esses frequencímetros, inclusive são equipamentos mais sofisticados, né? Eu estava falando que tem alguns mais baratos do que outros, que não tem tanta precisão. Os que eles utilizam necessitam que tenha uma precisão considerável, né? Para que eles tenham, no momento tanto da instalação quanto do reparo, uma segurança de que estão fazendo a coisa certa. Algumas características, então, do frequencímetro digital, questão do botão liga e desliga, indicação de bateria fraca, desligamento automático, possibilidade de seleção de 3 escalas de medição. Essa questão da escala de medição, ela pode variar, né? Eu já falei sobre isso. Alguns podem ter um range, né? Uma faixa de medida maior, outros menor. Mas, em geral, né, eles têm 3 escalas e a faixa de medição varia de 100 MHz a 500 MHz, tá? Além dos frequencímetros digitais, nós temos frequencímetros eletrodinâmicos, nós falamos numa aula anterior já, sobre a questão de instrumentos eletrodinâmicos, né? Então, a ideia, o princípio é o mesmo, só que aqui a gente vai estar falando de um instrumento em específico, né? Que é o frequencímetro, mas a ideia geral do instrumento eletrodinâmico é a mesma que a gente já apresentou em aula anterior. Então, os instrumentos eletrodinâmicos, eles podem ser empregados para medir frequência, né? Se os seus circuitos executados forem eletricamente ressonantes. A gente já viu que existem duas maneiras
medir a frequência, né? E uma delas justamente é através de circuitos e de sistemas ressonantes. Então, como regra geral, esse tipo de frequencímetro ele possui 2 circuitos sintonizados, um deles em uma frequência menor, que é a mínima, né, que pode indicar o instrumento, e o segundo, uma frequência ligeiramente superior à máxima. Então, eu tenho 2 circuitos associados, né, um com um valor um pouco inferior ao mínimo que o instrumento mede, e outro com um valor um pouco superior ao máximo que o instrumento mede. No momento em que a gente tem a combinação desses sistemas ressonantes, né, com os sistemas eletrodinâmicos, ou com o sistema eletrodinâmico de bobina cruzada, ou com o sistema de bobina simples, não importa, mas no momento em que a gente tem essa combinação, né, é que a gente vai ter o processo de medição. Então, esse tipo de frequencímetro, ele se baseia no fato de que a corrente que circula através de uma reatância diminui ao aumentar a frequência, ao passo que aumenta ao circular por uma reatância capacitiva. Novamente, a gente tem a associação de grandezas inversamente proporcionais. O que é isso? Gerei o meu campo gerou a corrente que circula pelos instrumentos, tá? A intensidade dessa corrente que vai fazer com que eu tenha um aumento ou uma diminuição da minha frequência. Tá? Quanto maior for a corrente que está circulando pelos instrumentos, menor vai ser a minha frequência. Quanto menor for a corrente, maior vai ser a minha frequência. Tá? Além disso, eu tenho associado a questão de uma reatância nesse tipo de instrumento, se a gente for lembrar de aulas anteriores, tá? Então, a corrente associada a essa reatância são diretamente proporcionais. O que isso significa? Significa que quanto maior a corrente, né, maior vai ser essa reatância. Então, essa questão de inversa e diretamente proporcional, a gente usa em tudo, tá? Qualquer instrumento que a gente vai ver a partir de agora, ou qualquer equação que a gente vê, a gente sempre associa isso de inversamente, diretamente proporcional. Então, questão de corrente, de tensão, que são grandezas inversamente, a potência, que é diretamente proporcional a essas grandezas, e muitos instrumentos que a gente vai ver, então a gente vai ver questão de watímetro, né, método dos 2, dos 3 watímetros, a gente vai ver questão do varímetro e alguns outros instrumentos que a gente vai estar trabalhando, sempre associa isso, né? Geralmente o aumento de uma variável acarreta na diminuição de outra. Tá? É assim que a gente funciona na maioria dos instrumentos, sempre tem as suas exceções, mas a maioria funciona nessa ideia. Aqui, então, deixa eu pegar a canetinha. Aqui, então, a gente tem um recorte desse instrumento eletrodinâmico, a gente já falou dele, né? Aqui a gente tem a nossa reatância, né? A indutância que está associada, cada uma a uma das nossas lâminas, né? E aí, a partir, então, da movimentação, a gente tem, aqui está o ponteiro, né? Aí a gente vai ter a variação do ponteiro para um lado e para o outro, tá? De acordo com a intensidade. E aí, aqui, como a gente tem a questão da indutância, da capacitância associada, aí a gente tem, então, elas diminuindo ou aumentando a circulação da corrente, o que acarreta, então, numa maior ou numa menor deflexão do nosso ponteiro, tá? Nesse caso aqui, falando de um instrumento analógico, não mais de um frequencímetro digital que a gente tinha falado.
Falando sobre agora um frequencímetro de indução, então, como que a gente faz esse processo de indução? Também, né, a gente tem a questão dos eletroímãs, tá? Então, para gerar o campo, eu preciso desses eletroímãs. Nesse caso, eles estão associados a um núcleo de ferro laminado, tá? Quando eu tenho as expansões polares desses núcleos, né, eu tenho associados a elas as espiras, e aí, dependendo do núcleo, eu tenho um número X de espiras, tá? E aí, esse processo dessas espiras é que vai atuar, né, no sistema como um enrolamento de partida. Inclusive, eu não vou me lembrar quem falou, mas eu acho que foi o Daniel que falou, quando a gente falou de instrumentos de indução, ele falou, funciona como se fosse um motor, né? E até concordei que seria isso. E aqui, inclusive, tem esse exemplo e esse comparativo, né? De que esse tipo de instrumento ele funciona justamente como um motor elétrico de indução, onde eu tenho a corrente circulando, né, e gerando, então, como se fosse uma partida no meu sistema. Então, eu tenho os campos alternados, que atravessam as espiras em curto-circuito, produzindo em cada eletroímã 2 campos contínuos corridos em fase. Ou seja, significa que eles começam, que eles terminam e que eles têm o mesmo período, né? A mesma associação de clock. Se vocês lembrarem, eu falei para vocês que às vezes isso não acontece quando a gente tem circuito RL, circuito RC, circuito RLC. Não sei se vocês chegaram a ver isso já, mas se não viram, vão ver no decorrer do curso sobre isso, né? Que às vezes quando a gente associa uma carga indutiva, por exemplo, como a gente está trabalhando com alguma outra carga, a gente tem uma defasagem entre esses circuitos, né? Que não é o caso aqui, a gente tem ambos os campos em fase, né? Então, eles começam e eles terminam juntos, né? Cada um dos campos, a gente cria 2 campos, né? Cada um deles arrasta o disco num sentido contrário, né? Aqui a gente tem até uma figura sobre, né? Então, aqui no caso, eu tenho um dos ímãs eu tenho associado a um resistor, o outro ímã eu tenho associado a um LC, né? A um indutor e a um capacitor, tá? Cada um vai gerar uma força para cada lado, né? E aí é que tiver uma maior intensidade, né? Podemos dizer assim, a gente vai ter esse momento sendo criado. Então, a bobina no eletroímã 2, a bobina que está conectada ao L e ao C, ela está conectada à mesma tensão através de um circuito ressonante com indutância e com capacitância. Devido à localização excêntrica do eixo, ao girar o disco, varia a extensão afetada pela corrente de Foucault, mudando estas e modificando, portanto, os momentos de desvio. Um dos momentos reduz-se aumentando o oposto. Então, foi o que eu falei, eu vou ter a movimentação, cada uma tentando puxar para um lado, só que em determinado momento, uma vai ter maior intensidade que a outra. E aí, vamos dizer assim, como se fosse uma queda de braço, a que vencer vai ser a que vai fazer o disco movimentar para o seu lado, no caso, né? E aí, consequentemente, o ponteiro fazer a medição da frequência. No momento em que a gente tem, então, ambos os valores iguais, né, a gente vai ter o disco parado, né, e aí no momento em que eu detecto que o disco está parado, então eu sei
que eu tenho uma mesma intensidade nos dois eletroímãs, né? A mesma intensidade de corrente em ambos os eletroímãs. Se a gente considerar que a intensidade que atravessa que é o lado do resistor, tá? É proporcional à tensão e à corrente, tá? Faltou corrente aqui, se digitar correndo. E a corrente que circula por 2 é proporcional à tensão e à frequência. A indicação do instrumento corresponde exclusivamente à frequência. Então, eu tenho de um lado uma variável que é proporcional à tensão, do outro lado eu tenho uma variável que é proporcional também à tensão, e a partir disso eu gero um valor de frequência. Esse valor de frequência é o que eu vou estar mostrando e vai estar indicando. Então, se eu usar, por exemplo, um instrumento de frequência para medir aqui no Brasil, né? Aqui em Rio Grande, a gente vai acabar usando 60 Hz. Se a gente for lá para o Uruguai, né? Lá eles trabalham com uma frequência de 50. Inclusive, isso vai ser um dos motivos, a gente vai falar em outras aulas, e até em outra disciplina, né? No decorrer do curso de vocês, questão de sistemas de potência, vocês vão ver isso. Essa questão de diferença de frequência fez com que a questão do processo de transmissão e distribuição de energia ele fosse alterado, tá? Mas isso é um problema para outra disciplina. Alice, isso aí que estava falando sobre frequência, há uns anos atrás teve aqui em Rio Grande um rebocador que ele veio do Uruguai, um matreiro, aí, e ele era com frequência de 50 Hz. Aí a gente a companhia chamou um eletricista e pediu para instalar a luz terra. E não foi possível por causa disso aí, que no caso o quadro estava todo dimensionado para 50 Hz, e aqui no Brasil é 60, e ele não conseguiu ligar, ele disse que não teve como. Essa é justamente isso, até da questão dos 50 Hz e dos 60, no processo de transmissão, a gente não consegue comunicar esses dispositivos, dependendo da aplicação. No caso, como era, eu não sei como funciona muito isso, mas é um painel onde tem vários dispositivos, né? E Isso todos mesmo. eles programados em 50 Hz. E aí, para fazer a utilização aqui, a gente não consegue, né? Tipo, aplicar na nossa frequência. Assim, como a gente não consegue, por exemplo, ligar um sistema de transmissão do Uruguai ao Brasil, se a gente estiver usando determinados equipamentos. E isso foi um dos motivos que se fez se utilizar corrente contínua nesses dispositivos de transmissão e de distribuição, porque as redes de distribuição elas vêm de outros países, né? Então, através da contínua, a gente consegue ligar esses dispositivos de diferentes frequências, mas na alternada não. Na alternada, a gente geralmente não consegue fazer esse processo de ligação. E isso não é uma coisa que a gente se dá conta muito, não, pessoal. A gente não está muito habituado a isso. Eu não sei, no caso de vocês, quando chegou, se, tipo, alguém se deu conta, ou Patrick, ou o pessoal avisou, porque não é uma coisa que a gente tem costume de... Eu Não, geralmente esqueço que eu fui apresentar um artigo lá e eu nem lembrava que era outra frequência lá. não, quem se deu de conta foi o eletricista que veio prestar o serviço. Aí ele falou assim: não vai dar por causa da frequência.
Mas Ah. aí realmente a gente foi lá no painel e olhou, é mesmo, a frequência estava em 50, a gente olhava no outro rebocador que era do Brasil, já estava 60. Não é uma coisa que... Tem tanta coisa que a gente precisa se dar conta, né? A gente acaba esquecendo essa questão da frequência. Eu nem sei te dizer na volta, assim, se é só a gente. Não cheguei a pesquisar sobre. Geralmente o exemplo é Brasil e Uruguai, que é o que a gente tem mais coisa, mas essa diferença, ela ocasionou algumas questões, né? Que nem eu disse, vocês vão ver isso na disciplina de sistemas de potência, alterações em sistema de transmissão e distribuição por causa disso, por causa dessa diferença. Que para alguns equipamentos não influi, né? Tipo, tem equipamentos que vêm, se tu for olhar ali a ficha, diz, 50, 60 Hz, mas tem equipamentos que não, que a gente não consegue utilizar no outro local, né? Mas eles têm umas coisas diferentes lá, até o padrão deles de tomada e entrada é totalmente diferente. Eu cheguei lá e não conseguia carregar o meu telefone, porque não tinha tomada que, que eu conseguisse conectar o meu carregador. Isso que o meu carregador nem é o de 3 pontas, é só o de 2. O deles é outro padrão de tomada, de conexão lá. Um outro modelo, né, o frequencímetro de lingueta vibratória. Esse tipo é baseado, então, numa ressonância mecânica. Essa ressonância que a gente fala e que baseia esses equipamentos, tá? Não só frequencímetros, mas outros instrumentos. Essa ressonância é um efeito físico, né? Um fenômeno físico verificado quando cessa a diferença, nesse caso, né, de períodos dos momentos vibratórios. Então, eu vou fazer a medição dessa ressonância entre um momento vibratório e outro, tá? Mas se eu estiver falando da ressonância num de lâminas, por exemplo, vai ser entre a movimentação de uma lâmina e outra. Mas o processo de ressonância é um efeito físico que a gente consegue medir. E a partir da medição desse fenômeno é que a gente consegue obter o valor da frequência. Tá? Então, no caso do frequencímetro de lingueta vibratória, quando eu tenho, então, essa diferença entre os períodos de oscilação, os períodos de movimentos vibratórios, né, é que eu vou ter, então, uma vibração forçada, e essa vibração ela vai ter um valor de amplitude máxima. Tá? E aí, nesse momento, é que eu vou criar um outro movimento de oscilação e que eu vou estar fazendo essa medição da frequência. Esse processo de medição de frequência, ele não é... Para a gente que só visualiza, né, informação, geralmente usamos um frequencímetro digital que já nos dá informação, a gente não sabe o que está por trás, né? A gente sequer sabe que tipo de frequencímetro, na maioria das vezes, a gente está usando, qual o fenômeno que acontece ali por trás. Mas, como eu disse num dos primeiros slides, a gente sempre tem duas maneiras de calcular a frequência. Ou comparando com um valor pré-definido, né, que não é tão comum, porque a gente tem várias interferências ao longo de um sistema, né, de um local, principalmente um local industrial, ou através do processo de ressonância. E a questão de ressonância ela pode ser gerada
ou por linguetas vibratórias, ou por lâminas, ou por indução, tá? Mas todos eles vão fazer uso desse processo de ressonância para a medição de frequência. Como vai gerar essa ressonância, como vai gerar a corrente que vai circular ali, que vai fazer essa geração de ressonância, bom, aí eu tenho diferentes formas, né? Mas, de modo geral, o que eu preciso saber é que a frequência ela é medida através de um fenômeno físico que a gente chama de ressonância. Tá? A questão de lingueta vibratória, ele tem algumas restrições, podemos dizer assim, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, provavelmente alguém já deve ter visto um frequencímetro assim numa bancada, tá? Então, são instrumentos utilizados, né, em bancadas, né? Tipos de instrumentos utilizados em bancadas. Esse mesmo é o frequencímetro que ele não poderia ser usado lá no Uruguai, porque o mínimo valor que ele mede é 58 Hz. Então, é uma característica desses instrumentos, eles não medem um grande range, tá? Eles não têm um limite inferior e um limite superior muito distintos, eles pegam valores bem pequenos, né? Um range, uma faixa de medida bem pequena. Além disso, eles têm a questão da precisão, então a precisão deles é de 0,3% do valor real. Podem ser usados, encontrados, né, podemos dizer assim, com tensão de 110, 220, 380 e 440. Tá? E aí, a corrente de geralmente 8 a 10 miliamperes. Então, ou eu tenho um instrumento desse tipo para 50 Hz, ou eu tenho um para 60 Hz. Nesse caso, eu tenho um para 60 Hz. Se eu estivesse falando de um de lingueta vibratória para 50 Hz, aí eu teria 48, 50 e 52 como os valores aqui, tá? Por quê? Porque eu sempre tenho uma pequena variação que ele permite para menos e para mais, não valores muito grandes. Aqui só dá as características do instrumento, né? Isso é um detalhe que importa se a gente for comprar um dispositivo para botar numa bancada, tá? Então, não é obrigatório saber esse tipo de coisa. A questão da lingueta, então, se a gente excita essa lingueta através de um campo alternado de um eletroímã, a gente vai ter uma oscilação máxima, né, com uma máxima intensidade dessa lingueta, cuja frequência própria é conhecida com a da frequência que a corrente, da corrente excitante, né? Então, o que eu tenho nesse caso? Como é que eu chego no valor, não vou dizer valor ideal, né, mas no valor mais próximo do ideal do sistema, né? Eu preciso fazer com que a corrente que esteja circulando, ela esteja na sua máxima intensidade, a sua frequência, consequentemente, também vai estar na sua máxima intensidade, e aí, a partir disso, eu vou ter a oscilação da lingueta também na sua plenitude máxima. Se eu, nesse meio do caminho, tiver uma interferência indesejada, algum ruído que afeta o meu sistema, aí eu não vou conseguir ter essa lingueta na maior intensidade e não vou ter esse valor o mais perto do real possível, né? Eu vou ter essa medida a mais correta possível. Aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Então, nesse caso, eu posso ter tanto ela oscilando para um lado quanto oscilando para o outro, isso vai depender de qual
a corrente de maior intensidade de qual dos dois lados do sistema, tá? Mas, como vocês podem ver, eu tenho uma faixa bem curta de variação, porque eu não posso ter variações grandes na frequência. A ideia é que eu não posso ter isso. Então, eu não tenho por que ter instrumentos que permitam isso. Nesse caso, ele varia só de 54 até 60. É o máximo de variação que esse instrumento ele mede. Também, mais uma vez, esse tipo de instrumento é mais indicado para bancada, tá? Aqui tem um videozinho de um circuito eletrônico, tá? Onde a gente vai ter essa questão da frequência. Eu só preciso trocar o meu áudio aqui para vocês escutarem. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal da Oficina Eletrônica. Meu nome é Fábio. Hoje eu quero mostrar para vocês um multímetro, né? Esse modelo aqui, ó. Já deve ser bem conhecido aí pelo pessoal. É um dos melhores custos-benefícios do mercado que eu tenho visto por aí. E hoje eu quero falar sobre uma função que ele tem que eu considero muito útil, tá? Mas eu acho que pouca gente está sabendo utilizar de forma correta, não é? O grande barato desse multímetro é essa qualidade que ele tem, ó. Ele é um multímetro True RMS. O que significa isso? Ele faz a média da raiz quadrada da tensão alternada que a gente mede, ó. Aqui, ó, tá? O que acontece? Ele consegue medir tensões alternadas, não só a senoidal, que os multímetros comuns, né, medem a gente utilizando aí as tomadas, né, medindo 127 volts, mas o True RMS ele consegue medir outras formas de onda além da senoidal, tá bom? Essa é uma das características que essa qualidade dele traz, né, True RMS. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos utilizar junto a escala de tensão alternada e aqui, ó, a escala de frequência, que é uma escala muito útil que esse multímetro tem, mas, né, na minha opinião pessoal, né, a maioria das pessoas não tem muito costume de ler os manuais, né, e ele traz uma informação importante para a gente. A gente não vai consultar o manual. Eu vou mostrar aqui na prática o que diz, né, o manual e nós vamos comprovar aqui. Vamos começar aqui por esse circuito. É um circuito 555, é um oscilador. E nós vamos medir a tensão média que está saindo do pino 3 desse circuito integrado. Nós estamos com uma frequência relativamente, né, alta aqui. Nós vamos medir, vamos ver qual a tensão que ele vai nos dar. Então, eu vou medir aqui, ó, na saída do pino 3, que está aí no livro LED. Vamos ver o que o multímetro vai mostrar para nós. 1,79 volts. Tá bom? Essa é a tensão média que ele está entregando ali. Depois do resistor, obviamente, com a queda, olha o que ele vai mostrar para nós. 948 milivolts. De acordo com a escala atual aqui, 0,948 volts. Ok? O que eu quero tirar dessa informação aqui? O manual diz que, para a gente poder medir frequência, a tensão tem que ter, no mínimo, 1 volt. A partir de 1 volt. Tensões abaixo de 1 volt, ele não consegue interpretar, o multímetro não lê. E eu vou mostrar para vocês aqui na prática que realmente não funciona, tá bom? Vamos colocar na escala de frequência. Tá. Primeira coisa, muita gente está reclamando que o multímetro fica oscilando quando não está com a ponta de prova no circuito.
tanto em tensão alternada quanto em medida de frequência, pessoal, e outras escalas aqui também, é normal, é natural ele se comportar dessa maneira, porque ele tem internamente uma tensão de referência e ela interage com as ondas eletromagnéticas que estão na mesa. Eu estou com uma fonte de um notebook aqui atrás, ela gera uma certa interferência. Temos aqui, ó, plugs nas tomadas. Qualquer tipo de condutor que é percorrido por corrente elétrica gera um campo magnético. Isso aí o pessoal que já é mais da área já está careca de saber. Vamos ver então aqui a medida de frequência, tá? O multímetro está aí oscilando, é normal. Vamos medir aqui a frequência na saída do pino 3. Vamos lá. Postei lá. Olha aqui. Está dando 46,47 Hz. Beleza. É isso mesmo. Eu já fiz a experiência antes. Está certinho. Vamos medir depois do resistor. Vamos ver o que acontece. Depois do resistor, olha lá. Ele não consegue interpretar. Para mim, ele vai zerar, ou então ele vai ficar dessa forma aí, mostrando medidas erradas. Ok? Por que ele fica assim? Vamos lembrar. Quanto que eu medi da tensão média na saída do resistor? 1, alguma coisa, né? Depois do resistor, 948 milivolts, aproximadamente. Então, é por isso que o nosso multímetro não consegue ler a frequência depois do nosso resistor aqui, ó. Ele lê antes, quando nós temos uma tensão a partir de 1 volt. Ele dá os 46,47 Hz. Tá bom? Essa aqui é a forma da gente utilizar esse multímetro. Então, a gente tendo conhecimento de como que funciona as escalas, entender direitinho essa questão do RMS. Eu não vou falar desse assunto porque o YouTube está lotado de gente falando sobre isso. Esse primeiro vídeo, eu trouxe mais atitude e curiosidade. Quando eu montei esse material e fui pesquisar sobre questão de tipos de frequencímetro e vídeos, né? Porque até então, por mais que essa aula fosse presencial, a gente não tinha tipos de frequencímetro para mostrar, né? Eu achei interessante trazer por essa questão de que algumas pessoas utilizam o multímetro, tem ali a função da frequência, mas de repente não sabem como usar aquela variável. Inclusive, um dos alunos falou que já tinha tentado usar a escala de frequência e não tinha conseguido porque o valor ele não parava, né? Dizia, ele não parava a informação ali, eu não sabia qual o valor da frequência. E aí a gente tem mais de uma opção, né? A primeira, se a gente não está com as pontas de prova conectadas a nada, como o vídeo falou, a gente tem sempre influência, como eu disse, a frequência, ela, qualquer coisa influencia no seu valor. Por isso, por exemplo, que frequencímetros que utilizam o método de comparação só podem ser usados em laboratório, onde eu não tenho interferência externa, né? Por esse motivo, qualquer coisa, qualquer ruído, qualquer oscilação, qualquer campo que tenha ao redor vai influenciar no meu valor de frequência. E o outro motivo, tá? Que a gente pode ter, se eu estou medindo, de repente, um instrumento que está com problema, que está danificado, que está com um valor baixo de tensão, eu vou ter problema na medição da frequência dele também, porque a frequência ela necessita, né, de um valor mínimo ali para estar conseguindo medir. Essa questão do multímetro
e de que ele não conseguia medir com valor abaixo de 1 volt. Eu só fui descobrir quando eu assisti esse vídeo. Tem alguns outros sobre isso na internet, eu selecionei esse que era o menor. Só para dar uma ideia para vocês mesmo, de repente alguém vai se deparar com um multímetro, vai ter que usar o multímetro para medir frequência, já tem uma ideia de como utilizar, tá? Tem um outro vídeo aqui que eu vou mostrar e aí depois eu falo sobre, só vou mudar o áudio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos apresentar a nova aquisição aqui da bancada do Eletrolab, que é esse contador, né, esse frequencímetro de alta resolução, da marca Victor, modelo VC3165. Tá dando para escutar o vídeo? Muito baixinho, Alice. Tá baixo. Pois é. Eu adquiri esse aqui através do Beigut e vou deixar o link aí embaixo para quem tiver interesse. Um produto bastante interessante para a bancada. O frequencímetro tem grande utilidade aí para o pessoal que trabalha, especialmente com a parte de radiofrequência, né? Para poder fazer ajustes em receptores, em transmissores, em osciladores, de uma forma geral. E não só nesse segmento, mas no segmento de eletrônica em geral, quando você trabalha com osciladores e precisa ajustar, calibrar ou conferir algum tipo de frequência de um determinado sinal. Esse equipamento eu achei muito interessante porque ele trabalha com um range bem largo, né? Ele trabalha de 0,01 Hz até 2,4 GHz. Então, ele tem uma atuação numa faixa bem interessante, cobre praticamente a grande maioria das aplicações da eletrônica, né? Chegando até 2,4 GHz. Tem poucas situações que você vai precisar medir uma frequência mais alta do que essa. Em muito, ele supera os osciloscópios, né? Nós temos osciloscópios aí, quando muito de 100, 200 MHz, né? Então, o que dá para se medir é uma grande faixa de frequências no osciloscópio também, mas o frequencímetro é um equipamento muito mais barato. Você não vê a forma de onda, mas você mede a frequência e atinge frequências altíssimas, bem superiores a grande parte dos osciloscópios. Aqui você tem canal A e canal B, né? Por ter uma faixa tão grande, você precisa trocar a porta quando você trabalha acima de uma determinada faixa. Então, o canal A, ele trabalha de 0,01 Hz até 50 MHz, ok? E ele tem uma impedância bem alta nesse canal aqui, uma impedância da ordem de 1 megaohm e uma alta sensibilidade também, né? Ele trabalha aqui com sensibilidade da ordem de 250 milivolts, podendo receber tensões aqui até 30 volts no máximo, nessa porta A, ok? Sem atenuação. Na porta B, você vai trabalhar entre 50 MHz e 2,4 GHz, né? Ou seja, a banda mais alta. Aqui já tem uma impedância mais baixa, a impedância aqui é da ordem de 50 ohms, e você trabalha até 3 volts, no máximo, sinais de 3 volts. Se for maior que isso, você precisa botar uma atenuação para não danificar a entrada do osciloscópio, ok? Ele trabalha com 8 dígitos, tem um controle de temporização aqui de gate, né? Que vai de 100 milissegundos até 10 segundos. A resolução dele vai variar conforme o tempo que você marca aqui, podendo mostrar mais ou menos dígitos daquela frequência. Ele vai mostrar mais dígitos, quanto maior o tempo você permitir fazer a medida, né? Se você colocar aqui no máximo 10 segundos, ele pode usar aqui todos os dígitos. Ou se você colocar no mínimo, em 100 milissegundos, ele vai fazer medidas mais rápidas, porém ele vai usar menos dígitos aqui na amostragem. Ele tem um controle de acoplamento a CVC, no caso, para usar medir frequências muito baixas, aí da ordem de 100 Hz ou menos, você deve usar a função DC. Uma função de atenuação de 20 dB, que é importante, se você tiver um sinal muito alto, você pode atenuar aqui em 20 dB. E alguns controles aqui
a mais o controle de função, que você vai determinar qual a faixa de medida que você vai estar usando. E você pode medir não só a frequência, mas também o período também. Se você pressionar aqui período, você vai medir, ele vai acender um LED e vai medir o período daquele sinal. E o botão de reset, caso haja algum problema, algum travamento, você zera ele e ele passa a funcionar do zero novamente, ok? Ele é alimentado diretamente da tomada, né? Tem uma alimentação aqui, direto cabo de força, um switch aqui liga e desliga, a tensão aqui de alimentação dele, ok? E tem esse pé aqui que você pode regular, ajustar aqui a altura, ou pode baixar ele totalmente para ficar plano na bancada. Ok? Então vamos ligar. Tem um display verde, está ligado, indicando frequência, medida em megahertz, ok? E uma coisa interessante, ele pode medir um número qualquer aqui, porque ele pode estar captando algum sinal. Vamos fazer algumas medidas de sinais variados para a gente testar aqui a precisão dele. Se eu vou com o manual, ele vem com o manual relativamente simples, né? Algumas poucas páginas aqui explicativas, mas é o suficiente, já que a operação dele é muito simples, não tem muita dificuldade. Você tem 3 faixas de atuação que você vai apertar aqui na função. A faixa 1, a faixa 2 e a faixa 3. Bom, então, aqui com a função, você vai selecionar em função. A função 1, você vai medir sinais que vão variar de 50 MHz até 1 GHz, ou de 1 GHz até 2.4 GHz, com uma diferença aqui no gate time. A função 1, portanto, vai usar o canal B, e vai trabalhar nesse range, de 50 MHz a 2.4. Na função 2, você tem a função 2 e a 3 para dividir aqui esse canal A. Né? O canal A ele vai trabalhar de 2 MHz a 50 MHz na função 2. Mas se você colocar na função 3, ele vai estar mais preparado para medir as frequências mais baixas, de 0,01 Hz até 100 Hz e de 100 Hz até 2 MHz. Portanto, de 0,1 Hz até 2 MHz, você usa a função 3 e pressiona confirma. Vamos fazer algumas medidas aqui. Eu vou conectei aqui já, aliás, vou conectar aqui as 2 pontas, o meu gerador de funções e vou ligar aqui um sinal de 10 kHz. Então, para isso, a gente coloca aqui a mais baixa. Função mais baixa. Vou colocar aqui. Que seria justamente a 3 mesmo, né? Função 3, isso, de 100 Hz a 2 MHz. Então, damos confirma aqui. Vou colocar um tempo de gate mais baixo. E está lá, está usando 10.00 kHz, né? Vamos aumentar um pouco o tempo aqui. Função de gate, já consegui mais um 0. 10.000. Aumentar mais um pouquinho. E a gente pode ir puxando aqui a resolução para ver qual é a precisão desse sinal. Aumentar mais. Essa questão da precisão, pessoal, era o que eu vinha falando até na questão dos erros, tá? Aproveitando o gancho do vídeo, do quanto a gente consegue mostrar num equipamento. Então, depois no vídeo aqui, a gente consegue... Deixa eu passar, ó. Aqui vocês estão vendo já que está 10,0001, tá? Então, quando eu aumentei o número de casas, aumentei a resolução do meu instrumento, eu consegui verificar que tem uma oscilação, que tem uma diferença ali. E é isso que a gente falou na questão do erro de truncamento, erro de arredondamento, tá? Porque eu poderia, de repente, aqui no caso é uma variação muito pequena, tá? No caso da frequência, porque eu estou falando na ordem de quilo
e o meu valor é 0,001 de variação. Mas dependendo da aplicação e dependendo da grandeza que eu estou falando, essa pequena variação que eu estava perdendo no instrumento pode causar algum problema, tá? Então, a gente sempre tem que avaliar isso. E como que eu vejo isso? Bom, usando um instrumento que tem uma maior resolução. No caso aqui, seria esse frequencímetro de bancada. Tá? Por que eu trouxe esse vídeo do frequencímetro de bancada? O frequencímetro de bancada não é muito utilizado dependendo das aplicações, mas quando a gente fala de eletrônica, né, a gente usa bastante esse tipo de instrumento, de equipamento, tá? Além disso, tem colegas que nunca trabalharam com nenhum tipo de instrumento desses, né? Então, é interessante a gente saber, ao menos o básico, já que a gente não tem a possibilidade de mexer num de forma presencial, ou ao menos ter um para que eu mexesse de forma presencial, né? A gente tem a opção de um vídeo que mostra algumas pequenas funções, nos fala a diferença do canal A, do canal B, as 3 opções ali de função que eu tenho e qual usar em qual aplicabilidade. Então, isso para quem nunca trabalhou, nunca mexeu com nenhum desses equipamentos, já é uma ideia básica sobre eles, né? No resto do vídeo, ele só vai testar, então ele tem um gerador de frequência ali atrás, ele vai mudando a frequência, vai medindo e vai testando a resolução, né, e testando o equipamento. Então, ele tem uma precisão muito boa, esse tipo de dispositivo, tanto que são usados no meio eletrônico, que necessita dessa precisão, dessa sensibilidade para detectar pequenas variações nas frequências. É o dispositivo, não sei se alguém já teve a oportunidade de mexer, eu mexi um pouco com eles quando fiz disciplinas de eletrônica. É um dispositivo relativamente fácil de mexer, né? Não tem, comparado a outros, a um osciloscópio, por exemplo, ele tem as suas facilidades, né? E atende bem à necessidade. Tem uns frequencímetros, o que eu usei, ele tinha uma resolução menor, tá? Ele não conseguia mostrar. Esse mostra 1, 2, 3, 4, 8 casas, tá? O que eu trabalhava mostrava 6 casas só. Tinha uma resolução menor do que esse, né? Então, ele não era tão preciso quanto esse que o cara está mostrando no vídeo, tá? Mas a ideia, como eu disse, eu começo a aula falando que tem 2 maneiras de medir, eu cito alguns tipos de frequencímetro, mas, na verdade, a gente não sabe o que está por trás daquele equipamento que a gente utiliza. O multímetro, claro, o multímetro é um caso à parte, porque ele não é um dispositivo que mede só a frequência, né? Ele mede diversas outras grandezas, mas esse tipo de frequencímetro mesmo. A gente utiliza sem se preocupar com o que está por trás dele, o que importa é o resultado final, é a medição final, tá? Mas basicamente é isso que a gente tem, esse frequencímetro de bancada mais para a área de eletrônica, né? E aqueles frequencímetros para painéis, né? Para estar acompanhando a frequência, e aí numa aplicação mais no dia a dia, né? A gente acaba usando o multímetro com a sua função de medição de frequência. Alguns outros colegas acabaram falando de alguns outros dispositivos, alguns outros tipos de multímetro que medem frequência também, mas todos eles acabam se encaixando de alguma forma nesses grupos que a gente falou, tá?
Então, basicamente é isso, frequencímetro de bancada para eletrônica, aqueles frequencímetros de lingueta para painéis, né? E o multímetro acaba ainda sendo o dispositivo que a gente utiliza até para a questão de frequência no dia a dia, né? Por mais que eu vá aqui durante as aulas falar para vocês de batímetro, de voltímetro, de ohmímetro, principalmente amperímetro, voltímetro e ohmímetro, por mais que eu fale das vantagens de se utilizar um instrumento próprio para a medição de cada uma das grandezas, no final das contas, a gente chega à conclusão de que o multímetro ele atende às necessidades e que ele supre eventuais inferioridades em relação a outros dispositivos devido à sua gama de aplicação. Então, a gente acaba sempre parando no multímetro no final das contas. Tá? Tem, agora eu não vou me lembrar de cabeça, deixa eu ver. Uma, duas... Tem 4 questões sobre a aula de hoje, uma bem... uma de marcar, né? Onde eu pergunto, vou até compartilhar aqui, peraí. Que aí eu já mostro para vocês. Eu ainda não corrigi as provas, tá? Eu pretendo fazer isso nesse feriado aí. E aí, assim que eu corrigir, eu vou disponibilizar para o Rafael e aí vocês podem perguntar para ele. Aqui a gente tem a primeira questão sobre a aula de hoje, que é qual o frequencímetro utilizado para medições de baixa frequência, né? Então, é um dos primeiros slides lá, tem essa resposta. Depois eu pergunto qual alternativa não representa um tipo de frequencímetro. Então, a gente viu alguns tipos, né? Questão de digital, indução e alguns outros. Tá? Uma dessas alternativas não representa um tipo de frequencímetro que a gente viu, e aí vocês vão marcar qual é. Qual a função que o frequencímetro digital possui, além das tradicionais? Então, eu falei isso, né, que em relação a outros frequencímetros, o digital ele apresenta uma outra variável que outros frequencímetros não apresentam, né? E são essas 3. O resto é do resto do conteúdo. Então, são 3 questões bem simples. Podem ver que eu não vou perguntar qual o princípio de funcionamento de cada um, né? A ideia é que vocês saibam, principalmente sobre o frequencímetro digital, a vantagem dele em relação aos outros, e quais os tipos de frequencímetro que a gente falou na aula, tá? O que eu vou fazer? Vou mandar essa lista para vocês, para quem quiser já responder essas questões. A ideia vai ser a mesma, né, do primeira parte da disciplina, né? Então, eu vou disponibilizar a lista, vocês vão fazendo, quem quiser pode mandar pelo Rafael e eu corrijo. Mas, a princípio, a gente só vai ter aula agora. Deixa eu até conferir. Não tem feriadão, não tem aula. Então, vocês só vão ter aula de novo comigo no dia 30. Então, semana que vem a gente tem aula quarta, quinta e sexta, tá? Aula normal sobre medição de potência ativa, que é o watímetro, potência reativa, que é o varímetro, e sobre transformadores. Aí sim, na outra semana a gente tem uma aula gravada, mas aí é só na outra semana, né? Essa ainda, semana que vem não tem aula segunda e terça, quarta, quinta e sexta, aula normal para ver medição de potência ativa, reativa e transformadores. Mas eu já vou liberar a lista para quem quiser já resolver esses 3 exercícios de hoje. Tá? Perguntas? Não adianta perguntar da prova, porque a prova não corrigi de ninguém ainda.
não tive tempo de fazer a correção. Eu já abri aqui a chamada. Então, vamos lá. Alex não tá. Venerana noite. Carlos não tá. Christopher deve ter botado no chat. Botou no chat. Cristiano. Presente. O Diego não tá. O Douglas tá. Tô aqui. Eliezer não. O Felipe tá. Presente. Ismael não. Israel presente. Estou aqui. Leonardo não. Lucas não. Michael não. Daniel não. Matheus Pinho botou no chat. Matheus Lopes não. Matheus Melo. Sim. Patrick. Presente. Thiago Rose. Presente. E o resto não tá. O Thiago era o último. Em relação a ontem, todo mundo que entregou ganhou presença, né? Vou disponibilizar esse PDF da aula de hoje, vou disponibilizar a lista agora, tá? Coloco a aula gravada, acho que ainda hoje, depende de quando terminar de converter, tá? E aí, qualquer coisa, a gente pode estar tirando dúvidas sobre os exercícios na quarta-feira, pós o conteúdo, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta da aula de hoje, alguma dúvida sobre a lista, sobre alguma coisa? Aquele vídeo que tu colocou, tu tem como enviar pelo WhatsApp ou não? Ou ela está disponível no YouTube? Não, porque como eu boto no... Bom, ele está disponível no YouTube, mas eu tenho eu baixei ele. Se quiser, eu posso mandar. Ah, beleza. Os dois ou o do de bancada? O de bancada, o de bancada. De bancada, tá. Vou mandar já ali no... eu não consigo mandar pelo WhatsApp, porque o vídeo é maior do que o limite permitido. Tranquilo, eu vejo depois. Vai estar gravado mesmo. Não, mas eu vou pegar o link dele e aí eu boto o link, porque o vídeo está disponível no YouTube. Tranquilo. E aí eu boto ali depois. Ok. Boto no coisa. Mais alguma pergunta? Alguém que copiar o link? Já está lá o link. Por mim, tudo tranquilo, professor. Bom feriado aí. Até a quarta. Bom era. feriadão para vocês aí. Aproveitem o feriadão que a escola deu aí. Já era. Sextou. Valeu, Boa noite, então, pessoal. É. Boa noite.